Há poder em suas palavras. Dom Gosset, capítulo 3 de 19. O que dizer a uma montanha? Inúmeras pessoas limitam sua felicidade e sucesso na vida porque jamais percebem a importância das palavras. Palavras de todos os tipos. No capítulo 11 de Marcos, há uma história interessante sobre o poder da palavra falada. Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Betânia para Jerusalém, e Jesus ficou com fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Eis aí Jesus falando a uma árvore. E sabemos que falava em voz alta, também, porque seus discípulos ouviram isto. Evidentemente nada pareceu acontecer naquele exato momento em que falou, mas a Bíblia prossegue contando o que aconteceu na manhã seguinte. Jesus e seus discípulos passaram novamente pela figueira, e, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, figueira, que amaldiçoaste, secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Os itálicos são do autor. Por favor, observe que, nesta passagem, Jesus falou mais sobre dizer do que sobre crer. Kenneth Hagin diz que Marcos 11:23 é o segredo do sucesso em se obter milagres de Deus. Austin Barton, outro amigo meu, tem um testemunho comovente da praticabilidade e poder desta passagem das Escrituras. Sofreu diversos ataques cardíacos severos, seguidos de um infarte. Parecia não haver mais esperanças para a sua vida. Reivindicando esta passagem, ele simplesmente disse à montanha do coração danificado e da saúde prejudicada que se retirasse, e sarou, para a glória de Deus. Retomou seu ministério, e os especialistas concordam que não há a menor evidência deixada em seu corpo dos fortes ataques cardíacos experimentados. Esta passagem de Marcos 11 também tem sido uma grande fonte de poder em minha própria vida, e eu o desafio a se lembrar que se alguém disser, e não duvides crer que se fará o que diz, assim será com ele. Algumas pessoas têm tentado interpretar esta passagem como referência à oração. Certamente a oração tem um importante lugar e é uma fonte de tremendo poder, mas aqui Jesus está falando sobre dizer e não orar. Antes que você possa dizer de acordo com esta passagem, entretanto, há mais uma coisa que precisa saber. Você precisa saber como não duvidar em seu coração. A dúvida é o oposto da fé. Como se tem fé? Você decide aceitar a palavra de Deus ao pé da letra. Como se duvida? Você decide não aceitar a palavra de Deus ao pé da letra, ou você deixa de tomar a decisão de aceitar a palavra de Deus no assunto em questão. A decisão de ter fé, aceitar a palavra de Deus no assunto, tem de ser firme. Cada vez em que você decide que a palavra de Deus é digna de confiança, você não está duvidando. Eis porque Tiago nos diz, peça porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:6-8. Tendo mencionado que não devemos vacilar se esperamos receber alguma coisa de Deus, precisamos também destacar que é a nossa fé que deve permanecer firme, por mais amedrontados ou inseguros que possamos nos sentir sobre o resultado da questão. Na noite em que minha esposa foi curada da febre reumática, sentia-se horrível, fraca e com dores. Ela não sentia que o Senhor era a fortaleza de sua vida, mas ela creu. Como é que ela sabia que Ele era sua fortaleza? Ele o disse em sua palavra. Uma vez que Deus o disse, tinha de ser verdade, fossem quais fossem as evidências que o seu corpo oferecia ao contrário. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. Deus não mente, apenas faz as coisas de maneira diferente da nossa. Nosso método é ver e, então, crer, como o incrédulo tome. O modo de Deus é crer e, então, ver. Deus diz, bem-aventurados os que viram, e creram. João 20:29. Em Marcos 11:23. Temos apenas duas condições para receber o que diz. Uma coisa é crer. Você tem de crer em seu coração que aquilo que você diz vai acontecer. Outra é falar. Você tem de dizer que está crendo para que a coisa que você diz aconteça. Muitas pessoas pensam que precisam de grande fé a fim de suas palavras operarem milagres. Contudo, não foi o que Jesus ensinou. Ele disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17:20. O versículo acima ampliou nossa compreensão de como obter o que dizemos, mostrando-nos que apenas precisamos de um pouquinho de fé, e, novamente, vemos que temos de colocar a fé em palavras. Tendo entendido o que é a fé, é fácil ter fé como é fácil enunciar as palavras. Afinal, o que é a fé? Em primeiro lugar, quero destacar o que a fé não é. A fé não é sentimento. Você pode sentir que alguma coisa vai acontecer, e ela não acontece. Alguma coisa vai acontecer. Ela acontece. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento nos falam de Abrão como um exemplo de fé. Abrão creu em Deus,
e isso lhe foi imputado para a justiça. Tiago 2:23. O que Abrão creu. Quando Abrão se encontrava na plenitude de sua vida, Deus lhe prometeu um filho, e disse a Abrão que seus descendentes seriam incontáveis. Mas, aos 99 anos, Abrão ainda não tinha herdeiro, quando Deus lhe apareceu e lhe disse: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Gênesis 17:21. A Bíblia nos revela que foram precisos 2 milagres, uma vez que ambos, Sara e Abraão, estavam naquela ocasião velhos demais para gerar filhos. O milagre de Sara também foi pela fé. Hebreus 11:11 nos diz que pela fé, também, a própria Sara, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A Bíblia nos diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Romanos 4:2.19 e 22. De minhas próprias experiências e por causa das Escrituras, estou convencido que Abrão não se sentia capaz de ser pai de um filho. Na verdade, a Bíblia registra que, quando Deus lhe disse que o filho nasceria no próximo ano, se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Gênesis 17:17. Mais tarde, antes que Isaque nascesse, Sara ouviu Deus repetindo a sua promessa de um filho a Abraão. Abrão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo: pois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Gênesis 18:11, 12. Vemos, portanto, que, embora as Escrituras atribuam o nascimento de Isaque à fé de ambos, Abrão e Sara, nem Sara nem Abrão sentiam que poderiam ser pais. Na verdade, quando Deus continuou a prometer o nascimento de Isaque, os dois, Abrão e Sara, riram, razão porque Deus lhes disse que chamassem a criança de Isaque, que significa riso. Quando Abrão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. A fé agrada a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e o que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Considerando que a fé é uma questão tão importante em nosso relacionamento com Deus, é bom que seja um dom dele, veja Efésios 2:9, e também que tenha repartido a cada um a medida da fé. Romanos 12:3. Na verdade, uma vez que Deus repartiu a cada homem uma medida de fé, e tudo quanto precisamos para remover uma montanha é a quantidade de fé do tamanho de um grão de mostarda, não precisamos nos preocupar sobre se temos ou não temos fé. Tudo o que temos a fazer é decidir aplicar a fé que já temos na direção certa. Louvado seja o Senhor, porque a fé não depende de nossos sentimentos. Afinal, não podemos decidir como sentir. Falando de um modo geral, os sentimentos são algo que nos acontece, não algo que decidimos de antemão. Mas a fé não é uma questão de emoções, ou sentimentos, ou mesmo nossos sentidos físicos. A fé é uma questão da vontade. Considerando que já temos uma medida da fé, quer o sintamos ou não, tudo o que temos a fazer para ter fé é decidir aceitar a palavra de Deus sobre o assunto em questão. Se decidimos aceitar a palavra de Deus em algum assunto, o que não seria difícil, pois Tito 1:2 nos diz que Deus não pode mentir, então, podemos saber que temos o que Deus nos prometeu, antes mesmo de podermos ver o que vai acontecer. Eis porque o escritor de Hebreus diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Em Hebreus 11:7. Se decidimos aceitar a palavra de Deus, essa mesma decisão, fé, é a evidência que temos de que obteremos os fatos que se não veem que estamos esperando. Quando minha esposa decidiu aceitar a palavra de Deus que dizia que o Senhor era a fortaleza de sua vida, sentia dor como sempre. Seus pés ainda estavam inchados. Não tinha evidências de que fora curada, exceto a evidência da fé. Ela sabia que a palavra de Deus dizia: o Senhor é a fortaleza da minha vida, portanto, e sabia que tinha forças. Considerando que tinha forças, levantou-se e andou, e depois que se levantou e andou, descobriu que a palavra de Deus era verdadeira. Agora, para crer em algo cuja veracidade não percebemos pelos 5 sentidos, precisamos de um outro modo de reconhecer a verdade. Se não sabemos que é verdade, então só podemos esperar, não podemos crer. A única maneira de fazê-lo, naturalmente, considerando que Deus não pode mentir, é saber que podemos crer em qualquer coisa que Deus diz em sua palavra. Se está em qualquer coisa que Deus diz em sua palavra, se está na palavra de Deus, sabemos que é verdade. Foi por isso que Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15:7. Os itálicos são do autor. Que promessa! É como um cheque em branco no banco do céu: pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E o melhor de tudo é que a palavra de Deus, que é totalmente digna de confiança, contém muitas dessas promessas tudo inclusivas, além de algumas muito específicas. Eis aqui mais alguns cheques em branco do banco dos milagres de Deus,
E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14:14. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. João 15:16. Pedi, e dar-se-vos-á. Mateus 7:7. A palavra de Deus promete que, se você é crente, só tem de pedir de meras palavras. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1:26. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro 13:10. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15:4. Pois guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141:3. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, e medicina para o corpo. Provérbios 16:24. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10:19. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso, morrem os tolos. Provérbios 10:21. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10:32. 33. Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Lucas 21:15. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:10. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12:36, 37. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15:23. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora violência. Provérbios 10:11. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21:23. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Final do capítulo 3 de 19. Há poder em suas palavras. Dom Gosset.